Bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e estamos aqui com mais um encontro para lermos e falarmos sobre o livro O Poder do Agora. Então, nós vamos fazer essa leitura juntas hoje, continuar essa leitura, que é a nossa 33ª leitura desse livro, que está quase acabando, tá, gente? Então, vamos lá. A pergunta que vem agora para essa leitura é: uma emoção negativa não poderia também conter uma mensagem importante? Por exemplo, acho que essa aí nós chegamos até a ler na leitura da semana passada, mas eu vou repetir, tá? Para a gente retomar a partir de agora. Por exemplo, se me sinto deprimido com frequência, será que pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com a minha vida? E isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Aí a resposta dele é: poderia. As emoções negativas repetitivas podem, às vezes, conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. Então, qualquer mudança que você faça é apenas uma máscara, a menos que venha realmente de uma mudança da forma como você está percebendo, é um nível de consciência. Se a sua consciência muda, aí sim você pode estar realizando uma mudança verdadeira. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Não precisa mais de negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Ô, gente, mas vamos lá, né? Um certo grau de presença. Então, nem nada precisa te falar o que precisa de mudar na sua vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente, ok? Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Alice. Ai, querida. Senti sua falta na meditação hoje, para a gente te dar parabéns. Foi seu aniversário. Parabéns por aqui. Eu mandei uma mensagem para você via Instagram, espero que você tenha visto. Um beijo grande, querida. Bom dia, de Noélia, bom dia, Itala, sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. E para quem está chegando, para quem está assistindo esse vídeo gravado, não se esqueçam de dar o like, de se inscreverem no canal, de clicarem no sininho, tá? Para que vocês possam ser avisados dos próximos vídeos que serão postados. Bom dia, Edênia, seja bem-vinda. E vamos lá. Como impedimos que a negatividade surja e como nos livramos dela, já que está lá? Como já afirmei, você não deixa que ela surja ao estar completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferente do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos empolerados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras: atenção, aqui e agora. Atenção, aqui e agora. Adiante, descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causada ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde.
Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como afirmei anteriormente, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou. Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Só dar bom dia aqui. Bom dia, Alessandra. Então, vamos lá. Você não a criou. Quem criou foi a mente. Bom dia, Clair. Sejam bem-vindas. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso naturalmente é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Então vamos lá mais uma vez. Por que é que alguém criou a irritação? No caso, foi a mente. Por que a mente cria essa irritação? Porque ela sustenta uma crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, então a resistência da mente para o que é, né? O que está acontecendo, tem um alarme tocando que está me irritando. Então eu resisto a isso, eu não quero esse alarme. Aí você absorve isso como uma forma de negatividade ou infelicidade. Vai dissolver a condição indesejada. No momento em que eu resisto através da minha infelicidade, isso vai mudar a situação em si. E não vai, o alarme vai continuar tocando, apesar da minha irritação. Tá claro isso aqui? Ele falou sobre isso anteriormente, que foi uma coisa que eu até destaquei, né? A gente que é do curso em milagres. Isso é algo que vem do curso em milagres. Estamos infelizes. Olha só, o curso em milagres destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Então, no momento em que um alarme me incomoda, a minha mente entra nessa crença de que se eu ficar infeliz com esse alarme, isso vai dissolver o alarme, vai dissolver a condição indesejada. Isso naturalmente é uma ilusão. A resistência que ela cria nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Isso aqui, gente, eu sugiro que repitam sempre esse entendimento, esse estudo, para que a gente não caia nessas ilusões de que a minha irritação, que a minha raiva, que o meu desconforto, que a minha tristeza, que tudo isso vai acabar mudando a situação em si. Não vai, ela é o que ela é e acabou, né? Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Você não está resistindo, porque você não precisa mais da crença de que a sua infelicidade, a sua irritação, a sua raiva vão fazer com que a situação se modifique. Isso é um exercício muito bom para a gente fazer no trânsito, né? Agora permita que o barulho, o que estiver causando a emoção negativa, passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. Um trânsito. Vamos ver se ele vai falar. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego.
Ele fala do barulho, né? Eu falo andar mesmo no trânsito aqui, pelo menos de Belo Horizonte, que está ficando cada vez mais intenso. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você. Em vez de desencadear uma reação inconsciente e uma negatividade, como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Ok? Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém, nem sob o governo da mente. Quer seja um alarme de carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens, o mecanismo de resistência é o mesmo. Eu crio a ilusão de que se eu sofrer, de que se eu chorar, de que eu gritar, de que eu ficar irritada, isso vai modificar a situação. Ele não está dizendo que a gente não deve falar com as pessoas a respeito daquilo que está nos incomodando. Ele fala, olha, se precisar falar com a pessoa, fale com ela, ok? Mas ela não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Então, se para dizer a essa pessoa, nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Então, é interessante até para a gente poder prestar atenção nessa questão dessa ilusão das pessoas que fazem uso dos seus sentimentos e da exposição dos seus sentimentos para fazer com que a mudança ocorra, que foi o que eu falei no último vídeo. Nós, muitas vezes, aprendemos, enquanto crianças, né, nesse período da infância, que se a gente chorar, se a gente fizer chantagem emocional, se a gente falar, nossa, mas ninguém gosta de mim, as pessoas, não, gostamos sim, deixa eu fazer o que você quer, qual que vai ser a forma, né? O que você quer? Mas isso é num estado, numa situação em que nós ainda realmente dependemos do outro. E essas manipulações emocionais, elas funcionam porque nós somos crianças com adultos. E aí esses adultos podem cair nesse movimento, porque pode ser não só cair, vamos falar como se a gente estivesse manipulando, mas porque às vezes é o que a gente sente mesmo, pela não conquista do que nós desejamos. Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me observa, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Então, nessa sensação, a gente se expressa realmente num sentimento que a gente tem, e aí as pessoas fazem para nós aquilo que nós desejamos. Quando nós nos tornamos adultos, a história é outra. A história é eu mesma vou resolver a minha questão. E aí, na hora que a gente usa de uma mesma ferramenta que a gente utilizava enquanto criança, aí as pessoas olham para nós e falam: oh, pera lá, você está fazendo chantagem emocional? Porque a gente já tem a mente consciente para poder argumentar. A gente já tem a nossa mente pensante para poder falar assim: gente, eu não vou fazer isso. Eu agora dou conta de resolver minhas coisas sozinho. Já dou conta de resolver isso aqui. Mesmo que seja pedindo ajuda para alguém, mas é pedindo ajuda. E não manipulando a situação, tentando trazer um resultado, que era o meu resultado que eu tinha lá na minha infância, agora como adulta. Isso é uma ilusão. Então, faz sentido aí para vocês, né, me deem um retorno aí, ok? Lembrando, né, pessoal, dar o like, gratidão. Gratidão, querida. Depois eu vou olhar lá. Então, vamos lá. Agora, a próxima dúvida, tá? Então, coloquem nos comentários se faz sentido para vocês o que eu falei agora dessa questão desse sentimento mesmo, que não é uma manipulação quando a gente é uma criança, né? Porque pode ser realmente um sentimento que a gente tem do que a gente está vivendo, mas quando a gente se torna adulto, acaba virando essa ilusão mesmo que a gente vai continuar manipulando o universo aí, as pessoas, através de um comportamento infantil, né? Não só infantil, mas descontrolado, desequilibrado, vamos falar assim.
Pratico a meditação, frequento seminários, leio muito sobre espiritualidade em busca de um estado de não resistência. Mas se você me perguntar se encontrei a verdadeira paz interior, minha resposta teria que ser não. Por que não a encontrei? O que mais posso fazer? Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria você: não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno, uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesma por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá. Vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Uma vez que a gente para de tentar encontrar a paz através das práticas, né, do seminário, de um curso, etc., e simplesmente observa a nossa intranquilidade, a gente começa a perceber essa paz dentro de nós de uma outra forma. É interessante isso aqui. Me falam o que vocês pensam sobre isso. Então, eu olho para a minha intranquilidade nessa busca pela paz que eu quero na minha vida. E essa percepção dessa intranquilidade que existe em mim já me traz uma certa paz. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue trocar um pouquinho sobre isso. O que vocês pensam? Você já deve ter ouvido a frase "dê a outra face", que um grande mestre da iluminação empregou há 2000 anos. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Então, não é para dar a outra face para que a pessoa bata também, e sim para a gente não resistir ao que a pessoa fez conosco. Nessas palavras, como em todas as que proferiu, ele estava procurando apenas com a nossa realidade, ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior, não com a conduta externa da nossa vida. Você conhece a história de Banzan? Antes de se tornar um grande mestre zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ouviu uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. "Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí", disse o freguês. E o açougueiro respondeu: "Todo pedaço de carne que tenho aqui é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor." Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando alguma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento é o melhor. Isso é iluminação. Ah, então no ano passado, quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo, aquilo era melhor. Ah, porque quando eu estava assim, quando eu estava com aquela pessoa, né, aquilo era melhor. Nada, então não adianta. A gente está sempre buscando. Quando eu conseguir tal coisa, no futuro, aí vai ser melhor. A gente está sempre nesse processo de insatisfação, sem paz com aquilo que é todo pedaço de carne é melhor, todo momento é melhor. Todo momento que nós temos é o nosso momento de viver, é o nosso melhor momento. Ok? Dúvidas, comentários? Deixem aí, tá? Pessoal que vai assistir depois, deixem aí também. E vamos para a natureza da compaixão. Dúvidas também, tá, gente? Se estiver indo rápido, qualquer coisa, vocês vão me parando aí. Tendo ultrapassado as fronteiras construídas pela mente, você passa a ser como um lago profundo. Sua situação de vida e o que acontece no mundo exterior são a superfície do lago, às vezes calmo, às vezes cheio de ondas por causa do vento, conforme os períodos e as estações. Lá no fundo, porém, o lago é sempre sereno. Você é esse lago por inteiro, não apenas a superfície, e está em contato com a sua própria profundidade, que permanece absolutamente serena. Então, nós não somos apenas aquilo que está acontecendo conosco através das situações que nós estamos vivenciando, mas também essa parte profunda e serena. Você não reage a uma mudança ao se apegar mentalmente a qualquer situação. A sua paz interior não depende dela. Você se fixa no ser, imutável, eterno, imortal.
e não é mais dependente da satisfação ou da felicidade do mundo exterior, das formas constantemente flutuantes. Você pode desfrutá-las, brincar com elas, criar novas formas, apreciar a beleza de todas, mas não tem mais necessidade de se apegar a nenhuma delas. Então, vamos responder uma dúvida aqui, tá? Tá claro isso aqui? Aí uma pessoa pergunta o seguinte: quando você consegue se desprender desse jeito, não significa que também se distancia dos outros seres humanos? Nada tem problema, tá tudo certo, né? A sua paz não depende do que está acontecendo fora. Aí a pergunta é: você não se distancia dos outros seres humanos? Ele fala assim: pelo contrário. Enquanto você não está consciente do ser, a realidade dos outros seres humanos vai causar uma ilusão, porque você ainda não encontrou a sua realidade. A mente vai gostar ou não da forma deles, não só do corpo, mas também da mente deles. O verdadeiro relacionamento só é possível quando existe uma consciência do ser. A partir do ser, você vai perceber o corpo e a mente da outra pessoa como se fosse uma tela, por trás da qual você pode sentir a verdadeira realidade deles, como você sente a sua. Assim, ao se confrontar com o sentimento de outra pessoa ou com um comportamento inconsciente, você fica presente em contato com o ser. E desse modo é capaz de olhar além da forma e sentir o ser radiante e puro da outra pessoa. No nível do ser, todo sofrimento é visto como uma ilusão, uma consequência da identificação com a forma. Milagres de cura às vezes acontecem através dessa descoberta, através do despertar da consciência do ser nos outros, se estiverem prontos, ok? Se estiverem prontos, não é sempre o caso. A Rai falando, nossa, isso é maravilhoso. Quando me dei conta disso, percebi o quanto é libertador. Exatamente. Aí ele fala assim: isso é compaixão? Sim. A compaixão é a consciência de uma forte ligação entre você e todas as criaturas. Mas existem dois lados da compaixão, dois lados dessa ligação. De um lado, como ainda estamos aqui como um corpo físico, partilhamos a vulnerabilidade e a mortalidade da nossa forma física, com todos os outros seres humanos e todos os seres vivos. Na próxima vez que disser não tenho nada em comum com essa pessoa, lembre-se de que você tem muitas coisas em comum. Daqui a alguns anos, 2 ou 70, não faz muita diferença, os dois terão corpos apodrecidos. Depois serão pó, depois nada restará. Isto é uma percepção humilde e sensata que não deixa muito espaço para o orgulho. Isso é um pensamento negativo? Não, apenas um fato. Por que fechar os olhos para isso? Nesse sentido, há uma completa igualdade entre você e todas as criaturas. Uma das mais poderosas práticas espirituais é meditar profundamente sobre a mortalidade das formas físicas, inclusive da sua. Isso se chama morrer antes que você morra. Vá fundo nisso. A sua forma física está se dissolvendo, é nada. Então surge um momento quando todas as formas mentais ou pensamentos também morrem. Mas você ainda está lá, a presença divina que você é, radiante, completamente consciente. Nada que é real morre de verdade. Somente os nomes, as formas e as ilusões. Esse exercício de morrer antes que a gente morra, ele já propôs esse exercício antes aqui no livro, né? Ele já falou em algum momento sobre isso. Isso é morrer antes que você morra, que é trazer essa consciência, nesse sentido aqui que ele está falando, de que nós somos todos mortais, né, na existência nesse momento, nessa vida, e que vamos todos terminar da mesma forma. Então, perceber isso nos traz consciência de que o que tem valor realmente é o que nós temos agora, é a nossa vida de agora que é valiosa. E para a gente fechar, antes do próximo item desse capítulo, vamos lá.
A realização dessa dimensão eterna, a nossa verdadeira natureza, é o outro lado da compaixão. Em um nível mais profundo, podemos reconhecer agora não só a nossa própria imortalidade, mas também de todas as outras criaturas. No nível da forma, partilhamos a mortalidade e a precariedade da existência. No nível do ser, partilhamos a vida eterna e radiante. Esses são dois aspectos da compaixão. Na compaixão, os sentimentos de tristeza e de alegria, aparentemente opostos, se fundem em um só e se transformam em uma profunda paz interior. Isso é a paz de Deus. É um dos mais nobres sentimentos de que os homens são capazes e possuem um grande poder de cura e transformação. Mas a verdadeira compaixão, como acabei de escrever, ainda é rara. Ter uma profunda empatia pelo sofrimento de um outro ser, exige um alto nível de consciência, mas representa apenas um lado da compaixão. Não é completo. A verdadeira compaixão vai além da empatia ou da simpatia. Não acontece até que a tristeza se misture com a alegria do ser além da forma, a alegria da vida eterna. A verdadeira compaixão somente acontece quando a tristeza se mistura com a alegria, e essa alegria é a alegria do ser além da forma, a alegria da vida eterna. Isso aqui, a tristeza, então, significa que a alegria de nós sermos, né? A alegria de vida eterna é o que vai ser mais forte aí nessa compaixão, apesar de nós estarmos presenciando uma tristeza. Existe uma situação triste e eu sinto a compaixão, não apenas por causa da tristeza, mas porque eu tenho a alegria da confiança aí dessa vida eterna, né? Então, essa é a minha reflexão. Depois vocês coloquem aí se vocês concordam. Então é isso, queridas, muita gratidão pela presença de vocês. Nós retornamos amanhã às 9h45 com a continuação da leitura. Convido vocês também a participarem da meditação que vai acontecer na quarta-feira às 8h da manhã. E, claro, para se inscreverem no workshop das leis do universo e o Ho'oponopono, em que eu vou ensinar o Ho'oponopono, trazendo práticas de equilíbrio e conexão com as leis do universo para que nós possamos manifestar aquilo que nós desejamos. Sempre, claro, pensando em todos esses ensinamentos que esse livro e outros trazem para nós. E quero lembrar também que essas leituras estão agora nas playlists, tá? Então, eu estou deixando, agora eu vou tirar as leituras da semana passada, vou deixar só na playlist do Poder do Agora, então acompanhe as suas leituras por lá, ok? E também dos outros livros que estão lá, Limite Zero, Marco Zero, o grande livro do Ho'oponopono, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, o livro do Joe Dispenza também, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e agora o Poder do Agora. Agora o Poder do Agora, exatamente. Nesse momento estamos fazendo essa leitura. Então, convido vocês a entrarem nas playlists, acompanharem as outras leituras também, para aprenderem mais sobre o Ho'oponopono, sobre a nossa realidade, a importância dos nossos pensamentos e agora a importância de nós estarmos presentes. Ok? Muita gratidão, Ana Flávia, Clair, Rai, querida. Um beijão para todas vocês e até o nosso próximo encontro. Mahalo de coração. Aloha, tchau, tchau.